Boa noite, amigos. É uma alegria e uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui no canal do YouTube da Associação Espírita Humberto de Campos, nesta noite fria. E hoje à noite nós vamos trazer um pouco desta personagem que é tão conhecida e tão encantadora, conhecer um pouco da vida de Clara. Clara di Ofreduccio, ou Clara de Assis. Esta moça, de tamanha grandeza espiritual e que era portadora de uma fé de tal forma inquebrantável, que veio em plena Idade Média para consolidar os valores cristãos e reviver os princípios do Evangelho de Jesus, que ao longo dos séculos até aquele momento vinha sofrendo as mais diversas adulterações e sendo corrompido em nome de interesses pessoais e escusos, né? E além disso, a gente também sabe que foi Clara quem abriu espaço para o elemento feminino dentro da comunidade que havia sido fundada e iniciada, né, por Francisco de Assis, enriquecendo grandemente, né, a espiritualidade franciscana. E é por essa razão que nós não podemos, ao se falar em Clara, deixar de falar em Francisco, né? Então, primeiro a gente precisa contextualizar essa época e esse ambiente em que Clara e Francisco estavam inseridos. Como era a vida naquele canto da Itália, né? Na verdade não é um canto, é o meio da Itália, a região da Úmbria, né? Onde estão situadas as cidades de Assis, de Spoleto, de Gubo, onde Francisco viveu e atuou, né? Por tantos anos, e depois Clara também, né, por sua vez. E então, para nós contextualizarmos, é importante nós sabermos que Francisco e Clara viveram na Idade Medieval, né? Século XII, em plena Idade Média, e naquela época havia algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, as distâncias eram percorridas a pé. O único meio de transporte era o cavalo, né? E as pessoas estavam acostumadas a percorrer grandes distâncias a pé. Naquela época havia inúmeras guerras. Se nós formos hoje naquela região da Itália, nós vamos perceber que as cidadezinhas medievais, elas são ainda cercadas por muros, onde no ponto mais alto da cidade existe uma fortaleza, para onde a população corria no caso de invasões, né? Então, naquela época, havia guerras, o que para muitos era visto como uma grande oportunidade, né? Uma época bastante difícil socialmente. Os homens, muitos deles, viam uma oportunidade de conquistar a sua dignidade, o seu reconhecimento e muitas vezes um título, né? Um título de nobreza, participando de alguma daquelas guerras que eram bastante frequentes, né? As invasões, as conquistas naquela época, se formava territórios baseados nas conquistas que se fazia. Nessa época, as doenças eram tratadas de forma bastante empírica, né? Muitas vezes de forma supersticiosa. Havia médicos, sim, mas era uma mistura de cientista com curandeiro, né? Era tudo muito empírico. Não havia saneamento básico, não havia esgoto, não havia água encanada, não havia tratamento da água. E por essa razão, as pessoas adoeciam muito frequentemente e morriam muito cedo, né? A maioria das pessoas eram analfabetas, a instrução era feita basicamente pelo clero, né? E ainda assim não era acessível a todas as camadas da sociedade. Era um privilégio das camadas mais abastadas, né, das famílias mais abastadas. Os jovens se casavam muito cedo e esses casamentos eram feitos segundo os desejos dos seus pais, né, normalmente levados por interesses políticos ou econômicos. E na política uma pequena elite mandava. O povo era uma coisa sem importância. E a pessoa valia não pelo fato de ela ser uma pessoa, ela valia pelo título que ela possuía.
ou pela função que ela desempenhava. Se a sua função fosse algo útil para a sociedade daquela época, então a pessoa possuía algum valor, né? Mas alguém que não tivesse título, ou que não pudesse trabalhar, ou que não tivesse um trabalho que fosse reconhecidamente útil, não possuía qualquer direito dentro daquela sociedade. E naquela época, a Europa vivia o feudalismo, né? Que foi um sistema social, político e econômico característico daquela época, onde alguém que podia ser um civil ou um religioso, era dono de uma quantidade enorme de terras. E as pessoas que porventura habitassem e trabalhassem naquela terra também eram propriedades deste senhor feudal. Então as pessoas que moravam e trabalhavam ali eram na verdade servos, né? Destes senhores nobres que moravam em castelos e que viviam do que os seus servos produzissem. Havia uma espécie de hierarquia, no entanto, onde, podemos dizer assim, havia uma espécie de primeiro e segundo escalão de servos. Então, os vassalos eram os servos dos nobres, né? Dos senhores feudais. Mas esses vassalos, por sua vez, também tinham servos menores. Mas, na verdade, no final das contas, todos eram servos, né, deste nobre senhor feudal, moravam nas suas terras, eram então propriedades dele, né? E a sua vida era esta: nascer, viver, crescer, trabalhar nesta terra e morrer nesta situação, né? Se por acaso houvesse um conflito entre senhores feudais, algum tipo de desavença, estes servos eram arregimentados como soldados e iriam lutar em nome e em defesa dos interesses do seu senhor, né? E em troca de tudo isso, eles tinham o direito de habitar aquela terra, morar ali e de retirar dela o mínimo necessário para sobreviverem. E caso houvesse algum tipo de desacordo ou de conflito, os senhores feudais tinham o direito de se comportar como juízes, dispor deliberando sobre a vida, né, sobre uma determinada sentença ou punição a estes servos, e podiam arbitrar inclusive sobre a vida destes servos, podendo até tirá-la, né? Claro que com o tempo, né, nós conhecemos todos a lei de progresso, e o progresso, ele é uma coisa inexorável, que embora nós possamos num determinado período poder ter a impressão de que as coisas não estão progredindo, o progresso é uma lei de Deus. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. E junto deste sistema feudal, né, começaram a surgir o que a gente chama de comunas, que eram originárias a partir dos chamados homens livres, que de alguma forma conseguiam comprar a sua liberdade, se libertar do senhor feudal, né? E comprando a sua liberdade, eles investiam no comércio. Então se tornavam comerciantes. Muitos destes comerciantes se tornaram muito ricos. Tão ricos e tão poderosos que eles foram aos poucos acabando, minando com o poder, com a força dos senhores feudais, né? Inclusive o pai de Francisco era um destes comerciantes de Assis. Não era um homem nobre, não vinha de família tradicional, não possuía um título, mas era muito rico. Bom, na base destas classes importantes de homens livres, né? Nós não estamos mais aqui falando dos senhores feudais e nem dos seus servos, estamos falando destes homens que conseguiram a sua liberdade de alguma forma, né? Na base destas classes importantes de homens livres vinham, ou seja, depois dos comerciantes, vinham os artesãos, que eram muito importantes e muito bem remunerados também. Numa época de guerras, onde se vivia os cavalos precisavam de ferraduras, os cavaleiros andavam de armaduras de metal, onde precisava fabricar espadas e lanças,
o ferreiro era uma profissão muito reconhecida, assim como os oleiros, os pedreiros, os marceneiros. Então, além dos comerciantes, havia esta classe de artesão. E abaixo deles, os empregados. Os empregados de alguém, né? Os empregados de alguém, quem quer que fosse que pudesse ter empregados, os tinha. E às vezes era uma família inteira de empregados, onde pai, mãe e as crianças também, né? Trabalhavam por alguém, na casa de alguém, né? Uma vida muito dura, muitas vezes trabalhando mais de 15 horas por dia, em locais insalubres, em condições, às vezes, as piores possíveis, né? Com um salário muito baixo, condições bastante desumanas. E, inclusive, o padre Francisco possuía empregados nesta situação. Mas, abaixo ainda dos empregados, tinha a classe dos marginalizados, os miseráveis, os deficientes físicos, os doentes mentais, os loucos. Estas pessoas não possuíam qualquer direito, eram marginalizados, normalmente viviam às ruas mendicando. E se porventura acontecesse de um empregado de alguém adoecer, o destino dessa pessoa era a rua. Se ela adoecesse ou tivesse a má sorte de sofrer um acidente que por acaso sua vida ficasse improdutiva, né, ela ia para a classe dos miseráveis. Havia muitos desses mendigando pelas ruas de Assis. Fatalmente acabavam morrendo porque não havia abrigos, não havia asilos, não havia hospitais, pelo menos não para estas pessoas, né? Os poucos médicos que haviam eram para as classes nobres, para os ricos. Essas pessoas estavam completamente desassistidas e acabavam morrendo cedo na rua, né? E neste contexto se encontrava este rapaz, o jovem Francisco, que ainda que fosse filho de um rico comerciante de Assis e que por um determinado tempo da sua vida tenha vivido as coisas da sua idade, né? A vida normal de qualquer jovem daquela época, com amigos, e ele os tinha muitos amigos, que gostava de festas, também se perguntava a este jovem, como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza e de tanta miséria? Segundo algumas fontes, Clara nasceu em 1192. Algumas outras fontes dizem que ela nasceu em 1194. O fato é que Clara tinha cerca de 12 ou 13 anos quando, em 1206, aos 24 anos de idade, diante do bispo de Assis, no meio da praça central de Assis, Francisco renunciou à herança do pai, devolvendo-lhe, inclusive, as roupas que usava. A partir daí, Francisco se tornou o que nós todos conhecemos de Francisco de Assis, o irmão Sol. Um pregador da alegria e da paz, que deu início a uma vida de pobreza e de total amor ao Evangelho de Jesus, não só através das suas palavras, mas também do exemplo de uma vida totalmente dedicada, conduzida até o fim pela fraternidade e pelo total desapego. É possível que Clara tenha assistido, tenha presenciado esse momento, esta cena. Mas o fato é que neste tempo, e à medida que esta menina se tornava uma jovem mulher, as coisas da sua idade já começavam a perder o brilho. Já não lhe faziam mais tanto sentido, em um tempo em que, em uma sociedade, né? Um tempo em uma sociedade onde inclusive o sangramento menstrual era visto como um sinal da natureza inferior e impura das mulheres. As mulheres não tinham qualquer direito sobre seus corpos, nem sobre suas ideias e muito menos sobre as suas vontades.
E Clara, nobre, rica e muito bonita, sabia que seu pai já lhe providenciava um bom casamento. O que ele não sabia é que no coração desta moça havia outros mistérios. E ela passou cada vez mais a se aproximar daquele jovem de fala tão eloquente e de maneiras tão mansas. Clara se interessava por esse moço e por este modo de viver, por aquele jeito de se posicionar diante da vida. Aquilo fazia sentido. O fato é que o modo de viver de Francisco e dos seus amigos, né, dos seus companheiros, atraía Clara cada vez mais. E usando as palavras de Tomás de Celano é um contemporâneo de Francisco de Assis, que foi chamado pelo Papa na época da canonização de Francisco para fazer a sua biografia. Tomás de Celano, então, faz a biografia de Francisco e tem uma certa parte onde ele diz: assim, em companhia de apenas uma pessoa de confiança da família, a jovem deixava a casa paterna para encontrar secretamente o homem de Deus, cujas palavras pareciam chamas e cujas obras superavam as possibilidades humanas. 18 de março de 1212, um domingo de Ramos. Clara deveria ter em torno de 19 ou 20 anos e depois de muito ter se encontrado com Francisco, muito ouvi-lo, muito ter conversado com ele, ela saiu de casa, sem que ninguém a visse, em plena noite, e foi procurar por ele. Na pequena igrejinha de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, como nós a conhecemos hoje. A Porciúncula é uma pequena igrejinha, a original, onde esses eventos e esses fatos aconteceram. E em torno desta pequena igrejinha foi construída a Basílica de Santa Maria dos Anjos, inclusive uma basílica papal, onde o Papa hoje, uma das 4 basílicas papais da Itália, onde o próprio Papa celebra missas. E a Porciúncula, que tem este nome justamente porque ela se tornou uma porçãozinha dentro da basílica, né? E Porciúncula significa isso, porção, pequena porção, né? Hoje a Porciúncula está lá, pois foi na frente do altar, dentro da Porciúncula, a pequena igrejinha de Santa Maria dos Anjos, que Clara fez os seus votos de pobreza, de castidade e de obediência. Teve então os seus longos cabelos cortados por Francisco, que depois cobriu a sua cabeça com um véu, sinal de que a partir daquele momento, Clara estava consagrada a viver para Deus. E hoje, se nós formos à igreja de Assis, existe um museu onde os cabelos de Clara estão lá guardados. Coisas interessantes e relíquias que são guardadas com muita veneração, muito respeito pela igreja, né? O fato é que nem a ira, nem a força dos familiares e dos parentes de Clara, nem as lágrimas, né, dos seus pais conseguiram fazê-la voltar atrás e fazê-la retroceder em seu propósito. E o que mais incomodava, né, é que seus parentes, seus pais principalmente, não podiam consentir que uma menina de família nobre deixasse a casa sem o consentimento e que se apresentasse em um mosteiro sem um dote. Porque era o dote que proporcionava, né, que conferia àquela jovem iniciante religiosa uma vida de um certo conforto, né? E se ela tivesse optado por entrar, por exemplo, na Ordem de São Bento, com o respectivo dote da sua família, a família não teria se oposto de forma alguma. Mas aquilo que ela estava fazendo era uma vergonha, né, para sua família. Porque ela chega, se despoja de todos os seus adornos, de toda a sua roupa, passa a vestir
roupas feitas de tecidos muito rudes, muito toscos, e não houve jeito. Tentaram convencê-la, não conseguiram. Seus cabelos cortados eram um sinal da sua consagração. Sinal de que a sua decisão era irrevogável e que dali por diante ela seria a artífice do seu próprio destino. Ela escolheria o seu próprio caminho. E aquele gesto de ter os cabelos cortados por Francisco tinha sido o seu batismo. Após esses fatos, Francisco então leva Clara para São Damião, uma pequena igrejinha situada fora dos muros de Assis. Ali Clara recebe as orientações a serem vividas. As orientações que Francisco, né? Francisco mesmo quem lhe deu as orientações, que eram orientações que deveriam ser vividas por ela e por suas companheiras, como forma de cumprir, né, as ideias e os ideais franciscanos. Essas orientações, a princípio, no início, foram chamadas de forma de vida de São Damião. E depois, forma de vida franciscana. Hoje, se nós entrarmos nas páginas oficiais dos franciscanos e das clarissas, nós temos lá a forma vitae, como é chamada, né, do latim, forma vitae franciscana. E Clara, então, a partir dali, em São Damião, começa a delinear o seu caminho. E através dos seus exemplos, começa a chamar a atenção de outras jovens que também tinham desejos, né, similares aos seus, de viver uma vida igual à sua. E não demorou para que em seguida surgissem novas companheiras no seu apostolado. O fato é que, com o correr dos anos, inclusive rainhas e princesas, juntamente com camponesas muito humildes, deixaram uma vida para trás. Encerraram um ciclo, fecharam uma porta e ingressaram naquele convento para viver à luz do Evangelho, a vida das damas pobres, como elas eram conhecidas, seguidoras de Francisco, e muitas das quais se tornaram grandes exemplos, né, na história do cristianismo. Meus amigos, todos nós sabemos que Clara e Francisco agiram em conjunto enquanto Francisco viveu, né? Mas acontece que em 1226, Francisco morreu, aos 44 anos. E até 1253, ano então que Clara morre, ela percorreu sozinha o seu percurso, o seu caminho. Foram longos 27 anos, muitas vezes sem apoio, pelo contrário, com muita oposição, muitas vezes, muita incompreensão, inclusive da fraternidade dos irmãos, onde ela estava inserida, né? A ordem iniciada por Francisco, e até mesmo contra os desejos, né, da Igreja Católica, da Igreja Romana, né, daquela época, que naquele momento vinha na figura do Papa Gregório IX, que de uma forma sempre quis impor, né, a Clara e a comunidade de São Damião um estilo de vida que ela, por sua vez, sempre rejeitou, né. Enquanto a Igreja de Roma impunha o jejum, a clausura e o silêncio completo, né, como formas de vida religiosa feminina, a Clara, na sua particular firmeza, aplicava a forma de vida franciscana na sua mais íntegra forma, né? De maneira que a pobreza tornasse São Damião uma comunidade que compartilhava com os pobres a mesma condição. E ao lado da igreja foi construída uma casa, onde as irmãs se dedicavam, então, moravam ali, se dedicavam a trabalhar nos campos vizinhos e intercalavam, compartilhavam o seu tempo, dividiam o seu tempo entre as orações, entre fiar e tecer. E esta chamada
segunda ordem franciscana, como nós a conhecemos, né? A Ordem das Damas Pobres, como era conhecida na época, era totalmente diferente de todas as outras ordens que existiam até então. E Clara passou a vida lutando por esta forma de vida e pelo reconhecimento desta nova forma de vida que era totalmente consagrada à pobreza e ao serviço aos necessitados. E apesar de todas as dificuldades que ela enfrentou e que não foram poucas, ela jamais se afastou dos ideais franciscanos. E São Damião passou a ser um núcleo de resistência, inclusive, às investidas do Papa. Especificamente no que diz respeito aos votos de pobreza, porque naquele tempo era inadmissível para a Igreja de Roma que uma das suas igrejas, uma das suas comunidades, não tivesse bens ou propriedades, era inadmissível. E era de interesse da Igreja de Roma que houvesse esses bens materiais espalhados entre as suas comunidades. E Clara dizia que São Damião não seria assim. Francisco já não estava mais entre eles, mas Clara se posicionou firmemente contra as investidas da Igreja de Roma, dizendo que São Damião permaneceria nos seus propósitos. E por volta de 1250, mais ou menos, uns 3 anos antes de Clara partir, de Clara morrer, e já tendo Francisco, né, partido havia algum tempo, o Papa já não era mais Gregório IX, mas já, nesse momento era Inocêncio IV. Clara começou a se dedicar à ampliação do documento Forma Vitae franciscana. O que ela queria? Expandir as regras e tornar a Forma Vitae mais efetiva, mais ampliada, mais rigorosa na sua forma de colocar quais eram de fato os princípios, os ideais iniciados por Francisco. E esta regra que foi iniciada por Francisco e foi concluída, por Clara, foi a primeira regra na Igreja, na história da Igreja, escrita por uma mulher, Clara de Assis. Em 1253, então, ou seja, 3 anos após ela haver começado a desenvolver a conclusão, né, da Forma Vitae, ela ficou bastante doente. E ela, com muito medo que tinha, né, de morrer antes de ver a sua regra assinada e aprovada pelo Papa, ela então faz um testamento. E o objetivo desse testamento era unicamente colocar em evidência as 2 principais regras da Forma Vitae que já estavam lá em Roma com o Papa esperando ser aprovada por ele. Mas como isso não acontecia e ela se encontrava numa situação fragilizada de saúde, ela então faz esse testamento e coloca em evidência para que as seguidoras, as damas pobres e toda a sua comunidade nunca esquecesse quais eram os princípios franciscanos. E estes 2 elementos essenciais que Clara colocou no seu testamento traz as 2 regras que são, na verdade, a alma e o coração da Forma Vitae franciscana, que é viver a pobreza de Jesus e manter os cuidados fraternos recíprocos. Esta era a regra de Clara. Nós sabemos que Clara e Francisco são colaboradores do Cristo e que vêm trabalhando, né, juntos há muitos séculos. E que suas vidas estão estreitamente interligadas, porque entre eles existe, meus amigos, o mais perfeito dos sentimentos na sua mais pura e genuína forma, o amor. Clara e Francisco são 2 espíritos que se amam. E eu vou trazer, me permitam, por favor, fazer uma pequena leitura para que eu não me afaste das palavras do autor, mas deste livro, Joana e Jesus, uma história de amor
de César Braga Said. César Braga Said, Edivaldo Franco. César Said, o autor, diz o seguinte, falando do amor de Clara e Francisco. É importante que se diga que o amor que aproximará essas duas almas desde o início e que perdurará ao longo dos anos será um amor fraterno. Clara o elegerá como uma espécie de guia abaixo de Jesus, tratando-o sempre como um pai, inclusive a ele se referindo como meu pai. Chamá-los de irmão Sol e irmã Lua não é fazer referência a um amor impossível, a que ambos renunciaram de modo a se dedicarem exclusivamente aos seus semelhantes. O amor maior de um e de outro, e de um pelo outro, era o que se manifesta pela solidariedade, pela fraternidade, inspirado no amor de Jesus pela humanidade, sendo de natureza fraternal o laço criado entre eles. E continuando, para finalizar, ele ainda diz: ainda que em algum momento tenha passado pela cabeça de um ou de outro, ou mesmo de ambos, qualquer outro sentimento, considerando que eram humanos, um homem e uma mulher, souberam direcionar seus impulsos na direção dos mais pobres, dos doentes, dos aprisionados nos vícios, dos apegados aos bens materiais, sublimando suas próprias emoções. Admitir ou cogitar tal possibilidade não diminui em nada a grandeza de um e de outro, e neste caso só demonstra o quanto foram grandes nas batalhas silenciosas e desconhecidas por aqueles que estiveram lado a lado com esses dois fraternos e delicados corações. Meus amigos, é muito importante que nós tenhamos em mente o cuidado ao interpretar estas palavras. Não há nenhuma incompatibilidade em se ter uma vida sexual, saudável e digna e se exercer, por exemplo, a mediunidade, ou de ser caridoso, ou de ser fraterno e solidário. Não são apenas os solteiros e os celibatários que gozam das prerrogativas do reino de Deus. E considerar o uso que se faz do sexo, das potências sexuais, como nos dizia Francisco Xavier, as potências sexuais, deve ser o mesmo que nos faz pensar, por exemplo, que uso nós estamos fazendo do nosso tempo, da nossa fala, das nossas palavras, da nossa inteligência, do poder e do dinheiro que nós possamos transitoriamente, porventura, ter em nossas mãos. Francisco e Clara provavelmente não tinham o casamento como parte do seu planejamento reencarnatório. Mas não esqueçamos, Pedro era casado. Né? Pedro, a rocha. Talvez eles não tivessem no seu planejamento reencarnatório ou simplesmente usaram o seu livre-arbítrio para fazer os seus votos. O fato é que ambos viviam em plena comunhão com Deus e com o Cristo. Vários são os milagres e curas atribuídos a Clara de Assis e existem alguns, inclusive, na bibliografia, né? Tem exemplos na bibliografia, nas biografias de Clara são tratados alguns destes casos de cura e de milagres atribuídos a ela que nós todos sabemos, né? Em função da sua envergadura moral, da sua presença magnetizante, né? Ao mesmo tempo em que este espírito se mantinha sempre em boas companhias espirituais, evidentemente que também lhe davam poderes naturais, porque nós sabemos que não existe nada que esteja sobre a natureza, né? Então ela tinha estes poderes naturais, né, de promover a cura e o alívio às dores alheias em função da sua robustez, da sua envergadura moral, né? É sempre importante nós nos lembrarmos que nós estamos diante de um dos Espíritos do Senhor, uma das virtudes dos céus, como nos trata
ou como nos refere o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das virtudes dos céus, que colaborou com Kardec na codificação da doutrina espírita, né? Mas enquanto Clara de Assis, enquanto vivendo na comunidade, na pequena comunidade pobre de São Damião, e apesar de ter sido obediente à igreja, ela nunca se acomodou, não cedeu nunca naquilo que correspondia à essência dos ideais franciscanos, senão naquilo que ela julgava que fosse possível. E por isso ela soube exercer uma obediência de modo muito firme, resistindo sempre com muita energia, quando a forma vitae franciscana era de alguma forma ameaçada. Em 9 de agosto de 1253, Inocêncio IV aprova finalmente o documento que estivera por 3 anos com ele. O documento de Clara, a ampliação da forma vitae franciscana, a primeira regra da igreja escrita por uma mulher. 9 de agosto de 1253. No dia 10, o dia seguinte, esse documento é então levado às mãos, levado até ela. E no dia 11, no dia seguinte, aos 60 anos de idade, a abadesa Clara de Assis volta ao mundo maior, deixando um rastro de amor e de fraternidade, de desprendimento e de caridade. Mas, acima de tudo, um exemplo de fidelidade a Francisco, porque ela viu nele um mediador, um intermediário, que a ligava diretamente ao Cristo. Hoje, ambos, Francisco e Clara, o irmão Sol, a irmã Lua, estão no mundo maior, ela já tendo voltado à Terra algumas vezes. Hoje é a nossa veneranda Joana de Ângeles, mentora de Edivaldo Franco, que pela sua psicografia tem nos trazido há décadas os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E segundo nos traz Divaldo, ela continua regularmente se encontrando com Francisco para obter suas orientações, lhe tomar os aconselhamentos, seguindo sempre, e como sempre foi, na defesa do Evangelho de Jesus. Meus amigos, foi um privilégio ter estado com vocês nesta noite, falando, ainda que pouco, deste espírito de luz. E eu desejo a todos uma excelente noite. Até a próxima.